Olá, como vai? Shalom, mais uma vez reunidos aqui para aprendermos mais da palavra de Deus. Glória a Deus que você que tem interesse em se informar da palavra da verdade. A santificação do coração pela verdade é o principal objetivo das Escrituras. Eu queria nesse momento orar com você, pedindo a presença do nosso Senhor. Querido Deus, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço por essa oportunidade que o Senhor nos dá de aprendermos e aprofundarmos o conhecimento na tua palavra. Te peço perdão pelos meus pecados, se não fosse as suas misericórdias. Te peço, Espírito Santo de Deus, unja-me com a tua unção para que eu possa ser usado nesse momento para transmitir a tua verdade, Senhor Deus, que seja a verdade revelada ao coração de todos, como revelaste ao meu coração. É o que eu te peço nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, hoje nós temos a oportunidade de continuarmos os nossos estudos em mais uma parábola do Senhor. Nós hoje veremos a parábola do construtor de uma torre e o rei guerreiro. Antes de iniciar a leitura do texto para o estudo desta parábola, eu queria ver um motivo. Qual o motivo que levou Cristo a pronunciar esta palavra? Jesus estava saindo da casa de um fariseu, muito importante, e foi seguido por uma grande multidão de pessoas. Ele seguia da Galileia para Jerusalém. O povo via Jesus naquele momento como um governante que iria estabelecer o seu reino em Jerusalém. Nesta parábola, Jesus procura os verdadeiros adoradores, aqueles com compromisso genuíno e com alicerce construído nas verdades de Jesus. Então as pessoas não sabiam que nesse trajeto Cristo já estava se preparando para entrar em glória em Jerusalém, depois ser preso, julgado e crucificado. E a multidão achava que ele ia para governar em Jerusalém. Vamos ver aonde está o texto bíblico? Então nós vamos ler esse texto lá em Lucas 14, dos versículos 25 a 33. E diz assim a palavra do Senhor: Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, ele enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Vamos ver o que esta parábola nos quer dizer. Se olharmos um texto que está em Mateus 10, dos versículos 37 a 39, nós iremos buscar na palavra o seguinte texto: Quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que ama a mim,
não merece ser meu seguidor. Não serve para ser meu seguidor quem não esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. Aí nós entendemos o seguinte: quem procura os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo, porque é o meu seguidor, terá a vida verdadeira. Portanto, se ele não for o Senhor de tudo da sua vida, então ele não será o Senhor de nada. Esse é o custo de podermos servir ao nosso Deus. Outra coisa que temos que observar é quanto à responsabilidade. Nos chama a atenção, nas palavras de Jesus, o senso de responsabilidade, para que o resultado de suas empreitadas não lhe seja desfavorável. Um faz as contas com cuidado para ver se pode terminar a torre, e o outro avalia com zelo se pode mesmo entrar numa guerra com o vizinho. Irmãos, nos dois casos transparece a seriedade com que as missões terrenas são encaradas. Um exemplo bem prático disto é quando precisamos assinar um contrato. Nós devemos ler com atenção tudo para vermos se conseguimos cumprir com tudo o que está escrito nesse contrato. Agora, a pergunta que cabe nesse momento é a seguinte: por que será que nós não temos o mesmo cuidado em relação a temas espirituais? Por que essa responsabilidade nas coisas de Deus, elas se mostram tão menores do que as responsabilidades que temos com as coisas do mundo? Será que é que temos um Deus que não nos cobra diuturnamente? Fica aí uma reflexão para que os irmãos possam pensar. Um terceiro item que também vemos nessa parábola é a questão do planejamento. É preciso, quando nos entregamos e refletidamente a uma fé, um planejamento. Por isto, pode nos custar a vida eterna. De nada vale alegar aí que a respectiva fé é de família e que, portanto, uma posição independente traria inquietações e desarmonia. Devemos estar com nossa intuição aguçada e em contínua vigilância para podermos obter frutos espirituais de empreendimentos espirituais. E aqui queria deixar um testemunho. Logo que Cristo ganhou o meu coração e comecei a frequentar a igreja, primeiro veio a Heloísa, logo em seguida o Rafael, e a Silmara ficou meio relutante com relação, porque ela tinha uma fé católica, inclusive ela ia com as crianças no período da manhã na igreja católica, ali no Cambuí, e as crianças vinham comigo ao culto no período da noite. Mas depois de muito insistirem os filhos, ela acabou vindo com as crianças ao culto, até que um dia, numa palavra do Vale dos Ossos Secos, Deus e o Espírito Santo tocou o coração dela e ela acabou se convertendo na fé cristã. O que aconteceu, né? Quando ela fez essa conversão e começou a frequentar comigo a igreja e as crianças, e a nossa vida foi transformada por Jesus, ela tem um tio que é padre, a mãe e os irmãos católicos. E houve uma resistência muito grande da família. Muito grande da família. E mesmo assim, a Silmara enfrentou essa resistência porque tinha a certeza de que Cristo tinha um propósito para a vida dela e que havia ganho o coração dela. E até hoje, embora já não se comente mais isso, esse tio que praticamente ligava em casa dia sim e o outro também, acabou
indo esfriando o relacionamento e hoje praticamente eles quase não se conversam. E se eventualmente ele liga em casa, muitas vezes é para cobrar alguma coisa com relação à fé. Então, este planejamento, ele tem, como já vimos, um custo e uma responsabilidade. Um quarto e último item é com relação à renúncia que temos que fazer. Acabei de testemunhar esse fato de que a Silmara renunciou à fé católica para ver a fé evangélica. E aí entra na santificação do nosso coração pela verdade, que é o principal objetivo das Escrituras. Coisa que falei logo no começo, quando abrimos essa parábola. No capítulo de Lucas 14, nos versículos 26, 27 e 33, Jesus afirma, abre aspas, não pode ser meu discípulo, fecha aspas. Os que querem segui-lo, por onde quer que ele vá, devem estar preparados para aborrecer ou amar menos pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e até mesmo a sua própria vida. Esta renúncia é uma entrega total às coisas de Cristo. A palavra do Senhor diz, buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós podemos ver também, irmãos, numa pregação em que Spurgeon fez sobre estes versículos, ele apontou 3 pontos que eu quero aqui discorrer com os irmãos. O primeiro ponto, a verdadeira religião custa caro. Então, quando você se dedica, se entrega à verdadeira religião, isto tem um preço. Muitas vezes dificuldades no relacionamento com o esposo, que não é crente, que não se converteu ou é de outra religião. Muitas vezes no relacionamento com os filhos, com irmãos, enfim, com aqueles que nos cercam, muitas vezes com problemas com amigos do trabalho. Então, a verdadeira religião custa caro. O segundo ponto que Spurgeon aponta é o seguinte: a sabedoria sugere que antes de entrarmos na religião, devemos avaliar esse custo. Então, irmãos, Cristo não impõe absolutamente nada para ninguém. Nós temos liberdade para escolher a nossa fé. Até aqui, moramos num país livre, em que a expressão da sua fé é respeitada. Você pode professar a fé que você quiser. Mas se você quiser se basear nas verdades da palavra do Senhor, isso tem um preço. Mas o que mais Spurgeon chama a atenção é o terceiro item, em que ele diz, não importa o custo, pois vale o preço. Então, irmãos, acreditem nisso. Pergunte àqueles, e podem perguntar a Silmara, se não valeu o preço que pagou pelo fato de ter revelado o que Cristo fez com a vida dela, o que fez com o nosso relacionamento e o que fez com a nossa família. É um preço que valeu muito a pena. Nós podemos ver também o seguinte: uma vida inacabada é um espetáculo mais trágico do que um alicerce de cimento exposto ao léu. Em Lucas 9,62, Jesus respondeu, quem começa a arar a terra e olha para trás, não serve para o reino de Deus. Então, a partir do momento que você pôs o arado na obra do Senhor, não olhe para trás.
Tente sonhar com o sonho de Deus, o futuro que Deus preparou dentro daquilo que Ele tem para você. E com certeza esse preço que você vai pagar vale muito a pena. Eu quero e recebi essa semana um vídeo de um casal que conheci no consultório. Eles congregam, são missionários na África, Eduardo e Ione. Eles são da igreja do pastor Clore, que é amigo do pastor Noedi, da Igreja Missionária Unida. Eles estão na Tanzânia, numa área da Tanzânia, um estado que chama Arusha. E eles foram para lá, dentro da selva, no lugar onde tem leão, elefante, girafa, enfim, todos os animais selvagens. Deixaram o conforto que moravam aqui em Campinas, num condomínio fechado em Sousas, para irem atrás do chamado do Senhor, evangelizar e levar a palavra, a verdade de Deus para aqueles menos favorecidos. Abandonaram tudo, deixaram o conforto da sua casa para irem à Tanzânia. E a Ione comentou comigo, quando estava no consultório, que a maior dificuldade era ganhar a confiança dos chefes das tribos da Tanzânia. Então eles tinham que chegar na tribo, primeiro eles ficavam de longe, os guerreiros da tribo se aproximavam, viriam perguntar, e aí tem o dialeto daquela região, eles tiveram que aprender esse dialeto para poder se comunicar com esse povo. Depois de ganharem, de muito tempo, ganharem a confiança, aí eles começavam a se aproximar das famílias, ver a estrutura familiar, enfim, entender o que estava acontecendo com aquele povo, até poderem falar de Jesus. E aqui quero colocar esse vídeo, que tocou muito o meu coração e tenho certeza que vai tocar o seu coração também. É uma sala de escola dominical, numa comunidade muito pobre, lá em Arusha, na Tanzânia, num domingo de manhã. E vejam a alegria das crianças ao repetir o que a Ione estava entregando para eles. Sabe o que essas crianças estavam aprendendo dentro do dialeto delas, irmãos? Junto com Jesus Cristo está tudo bem. Junto com Jesus Cristo está tudo bem. E é isso que Cristo tentou revelar nessa parábola, irmãos. Ele, embora tenha usado a questão da construção e da guerra, o que ele quis dizer é o seguinte: se você vai se aproximar ao Evangelho, e Cristo, sempre que havia conversões, e atrás dele, como eu disse lá no começo, vinha uma multidão, ele não estava preocupado com a quantidade, mas interessado na qualidade daqueles que se converteriam. E é isso que ele tentou transmitir nessa parábola. Quando ele fala na construção de uma vida, ele está dizendo: eu quero você, Reinaldo, eu quero você que está me ouvindo nessa hora, mas com qualidade, com conteúdo. E quando ele diz sobre aquele rei que fez a conta, ele quer saber o seguinte: o quanto você abre mão das suas coisas, que preço você paga para me seguir. É isso que ele quer transmitir nessa parábola. Eu quero deixar aqui uma conclusão disso que acabamos de ouvir nessa parábola. O resultado da falha no cálculo adequado do custo de seguir a Cristo é uma vida inacabada. Eu espero, queridos, que tenhamos, quando alcançarmos a graça de estarmos na presença do nosso Senhor,
que Cristo possa olhar nos nossos olhos e dizer: Reinaldo completou a boa obra, percorreu a carreira e está aqui acabado, assim como planejei para a sua vida. E que isso esteja também na vida de cada irmão e de cada irmã que vai ser atingido pela palavra do Senhor. Eu quero encerrar novamente com uma oração, agradecendo a Deus que você que nos acompanhou até aqui, pedindo ao Senhor que Ele derrame das suas bênçãos e que a graça do Senhor esteja sobre sua vida. Senhor, nós lemos a Tua palavra, entendemos o que o Senhor quis transmitir quando a revelou ao nosso coração e queremos Te pedir, Senhor Deus, que as vidas que forem atingidas por essa palavra tenham a unção do Senhor e a direção do Senhor, para que tenham as suas vidas acabadas e construídas de forma perfeita, de forma que possa agradar ao teu coração. Unja, Senhor, cada irmão e cada irmã, que possam nunca desistir do verdadeiro evangelho, da verdadeira palavra, mesmo que um preço caro tenhamos que pagar. Acabei de ver aqui o Eduardo e a Ione, que pagaram um preço caríssimo, deixando família, deixando parentes, deixando o próprio país, para num mundo que nunca eles imaginaram, e levar a verdade do teu evangelho, que com Jesus tudo está bem. É o que eu te peço nesta hora, sobre a vida de cada irmão e cada irmã, em nome de Jesus. Um bom dia para você que nos acompanhou até aqui. Continue firmes, porque outras parábolas virão e nós ficamos muito felizes pela tua companhia. Deus o abençoe, em nome de Jesus.